Fala pessoal, estou aqui para mostrar para vocês ou falar um pouco sobre um assunto que ele sempre é um assunto muito controverso em relação aos alunos na química, tá? Que é a parte de massa atômica, massa do elemento, massa molecular e a parte talvez mais importante, que é mol, massa molar e quantidade de matéria. Por que esse assunto é tão controverso? Porque, em geral, quando a gente está falando da teoria aqui, os alunos dificilmente têm dificuldade de compreender. A teoria, você vai ver que ela é uma teoria simples, tá? Mas na hora de você trabalhar esses conceitos num exercício, surgem dificuldades grandes. E isso atrapalha bastante, às vezes, o entendimento de outras matérias que vão usar isso aqui de ferramenta, como a estequiometria, como a parte de físico-química muitas vezes usa, ok? Então, é uma parte da matéria que eu costumo dizer o seguinte: ela é igual andar de bicicleta. Você aprende, você não esquece mais. Então, se a gente conseguir entender e conseguir operacionalizar esses conceitos na hora da resolução dos exercícios, acabou o problema. A gente vai conseguir usar isso aí e a gente vai perceber que a compreensão de outros pontos da teoria ela vai ficar bem mais fácil, tá? A partir da compreensão disso daqui. Mas é importante eu citar um problema que a gente observa muitas vezes em prova, em plantões de dúvidas, que a maior parte, tá, dos alunos, eles entendem a teoria como a gente falou, mas não conseguem trabalhar isso nos exercícios. Muito disso porque leitura do enunciado. Então os enunciados eles vêm com muito texto, com muita informação, com um monte de coisas. E às vezes falta para o aluno saber filtrar essas informações. Como eu vou filtrar as informações? De que maneira, que caminho eu vou tomar no meu exercício para poder resolvê-lo? Porque, em geral, esses exercícios aqui, eles têm vários caminhos de resolução. E, às vezes, o aluno tem dificuldade de enxergar um. Às vezes, o mais simples e mais óbvio, que talvez possibilitaria para ele a resolução do exercício. Então, muita atenção na leitura dos enunciados, ok? Mas a gente vai fazer depois algumas aulinhas, algumas resoluções de exercício para a gente tentar aplicar isso daí. Então, vamos lá. Massa atômica. O que a gente está querendo medir aqui? Tá? O que a gente vai começar a fazer a partir de agora? Nosso objetivo é pesar átomos, pesar moléculas, pesar íons, certo? Pesar fórmulas de compostos iônicos. Então eu quero fazer medida do peso disso daí. Mas vamos falar de medidas de maneira geral. Toda vez que eu faço uma medida, tenho invariavelmente que usar uma unidade. Por exemplo, eu não posso vir aqui e falar eu meço 1,82. 1,82 é só o número 1,82. Para que isso se torne uma unidade de medida, eu preciso colocar uma unidade. Então, para eu representar a minha altura, eu preciso dizer que eu meço 1,82 metros. E aí eu estou querendo dizer o quê para quem escuta isso? Dizer que eu meço 1,82 metros significa dizer que eu sou 1,82 vezes maior que um padrão. Um padrão igual a 1 metro. Dizer, por exemplo, tá, que essa caneta aqui ela tem 100 gramas, significa dizer que ela é 100 vezes maior que o padrão grama. Então, toda medida que eu faço, eu preciso de um padrão. Esse padrão a gente chama de unidade, certo? Então, independente da medida ser de peso, como eu falei, ser uma medida de altura, qualquer medida de velocidade, qualquer medida requer uma unidade, porque senão ela deixa de ser uma medida. Bom, dito isso, a gente precisa fazer uma outra consideração. Para eu medir o peso, ou altura, ou qualquer medida que eu vá fazer, eu preciso de uma unidade. Mas a minha unidade ela precisa ser conveniente para a medida que eu vou pesar. Quer ver um exemplo ilustrativo? Você acha que seria certo medir o peso de um elefante em miligramas? Obviamente não. Por quê? O elefante é muito grande e miligramas é uma unidade, um submúltiplo muito pequeno do grão. Assim como também não seria conveniente medir o peso de uma formiguinha em toneladas. Porque a tonelada é um submúltiplo muito grande e a formiguinha é uma coisa muito pequena. Ah, então eu preciso de uma unidade, certo. E eu preciso de uma unidade correta, certo também. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora.
Um átomo é sempre uma coisa muito pequena. E a gente sabe que a massa do átomo está onde? No seu núcleo. Eu não consigo, por exemplo, medir o peso de um átomo em gramas. Porque o átomo é muito pequeno e 1 grama é uma coisa que ficou muito grande para o tamanho que um átomo é. Então, o nosso começo de raciocínio ele passa por definir uma unidade para a gente fazer a medida do peso dos átomos. E essa unidade chama-se unidade de massa atômica que eu representei aqui. Vamos lá. Eu coloquei 2 exemplos ilustrativos e a gente vai começar partindo deles. 23. Esse número aqui em cima é o que a gente chama de número de massa. E ele justamente se refere, como a gente fala lá na atomística, à somatória de todas as partículas que têm massa considerável em um átomo, não é? 23. Mas para eu representar o peso do átomo, eu preciso de uma unidade, como a gente está falando. Durante muito tempo, o padrão referência aqui foi o hidrogênio de massa 1. Por que foi o hidrogênio de massa 1? O hidrogênio não tem massa igual a 1? Quantas vezes o sódio é mais pesado que o hidrogênio? 23 vezes. E o oxigênio que eu coloquei aqui seria 16 vezes mais pesado que o hidrogênio. Então, durante muitos anos, a unidade de massa atômica ela era o átomo que tinha massa unitária, que tinha massa igual a 1. E eu media o peso de todos os outros átomos em função dele. Então, media o sódio, media o cloro, media carbono, media qualquer peso de qualquer átomo em função do hidrogênio. Ele é tantas vezes mais pesado que o hidrogênio, tantas vezes mais pesado que o padrão, é isso? Mas esse padrão mudou. Depois de um tempo, esse padrão mudou. E aí, qual foi o padrão escolhido? Aí tá, o padrão escolhido mudou. Então, ele deixou de ser o hidrogênio. Eu não faço medida mais do peso dos átomos em função do hidrogênio. Então eu vou fazer em função de quem? Do carbono, certo? Mas presta atenção, o carbono, certo? Ele é um inteiro que tem um número de massa igual a 12. Eu não vou pegar toda a massa do carbono. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 1/12 desse carbono de massa 12. Então isso vai ser a minha unidade de massa atômica. Então, eu tenho 1/12 do carbono de massa igual a 12. Isso é a minha unidade de massa atômica. Se você for pensar, matematicamente, usar o hidrogênio ou usar 1/12 do carbono de massa 12, matematicamente dá o mesmo efeito. Por quê? A gente usava o hidrogênio porque ele tinha massa igual a 1, não é? Só que 1/12 de 12, que é a massa do carbono, também dá 1. Então, matematicamente, a gente não tem mudança aqui. Então, isso vai ser a minha unidade de massa atômica daqui para frente. Minha unidade de massa atômica, ela é 1/12 do átomo de carbono 12. Vou ter que ficar fazendo continhas em função disso? Não vai precisar, tá? Como é que eu vou medir o peso, então, dos átomos em unidade de massa atômica? A unidade de massa atômica é o meu padrão. As medidas mostram que o peso de um átomo em unidade de massa atômica, ele é numericamente igual ao seu número de massa. Então, o que você faz? 23 é o número de massa, você vai pegar esse 23 e colocar ele acompanhado de U, U que é o nosso padrão. Você vai pegar o número de massa do átomo e colocar ele acompanhado da unidade, que é a nossa unidade de massa atômica. Ok? Então, massa atômica nada mais é que a medida do peso de um átomo, por isso atômica, representado em U. É isso que é a minha unidade de massa atômica. De maneira simples, você vai pegar seu número de massa, que você obviamente não precisa decorar, ok? E vai representar ele acompanhado do U, que é justamente o nosso padrão. Essa unidade de massa atômica, tá? Como ela é feita a partir de 1/12 de 12, ela acaba sendo numericamente igual à massa do próton e numericamente igual à massa do nêutron. Porque esse 12 aqui é justamente a somatória de quem? De prótons mais nêutrons. Então, minha unidade de massa atômica está feita aqui. Tá? É a partir disso que eu vou fazer a medida do peso dos meus átomos. Fechou? Bom, então, se eu estou medindo o peso dos átomos aqui, eu preciso fazer uma consideração. A tabela periódica ela traz para a gente vários elementos, formados por átomos distintos, como a gente sabe.
Só que os elementos na natureza, eles são encontrados na forma de isótopos. E qual que é o inconveniente do isótopo? Olha aqui, eu coloquei 2 exemplos de isótopos aqui, ou no caso, um exemplo com 2 isótopos. É o cloro. O cloro 1717, ele tem 2 números de massa distintos. Ele tem massa 35 e massa 37. Então, os dois pertencem ao mesmo elemento. Por isso que eu estou falando de massa do elemento. Mas, esse cloro pesa 35 e esse aqui pesa 37. O que acontece, então? Quando eu pego, por exemplo, uma certa amostra de HCl, eu tenho, numa amostra de HCl, um pouco de cloro 35 e um pouco de cloro 37. Qualquer substância que tenha cloro tem um pouco do cloro 35 e um pouco do cloro 37. Então vai me gerar problema isso. Por quê? O peso das moléculas ele vai ser variável. Uma molécula de HCl ela pode ser mais leve se ela usar o cloro 35 ou ela pode ser mais pesada se ela tiver o cloro 37. E aí? Para resolver esse problema, e todos os elementos da tabela periódica me geram esse problema, não só o sódio, porque a maior parte, ou quase todos os elementos da tabela, eles são encontrados na natureza na forma de isótopos. Para resolver esse problema, o que eu vou fazer? Se um cloro é 35 e o outro é 37, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma média. Tá? Eu resolvo esse problema calculando uma média. De que maneira eu faço o cálculo dessa média? Eu preciso saber essa informação aqui, ó. Olha aqui. O que eu estou te dizendo? Que 75% de todo o cloro da natureza é cloro 35. E 25% de todo o cloro da natureza é cloro 37. Ah, eu vou precisar conhecer esses valores então? Não. O exercício tem que te dizer. Eu estou colocando porque eu decorei esse valor. Então, eu vou fazer uma média, mas essa minha média ela não pode ser aritmética. Ela precisa ser uma média ponderada. Por que ela precisa ser uma média ponderada? Poxa, porque eu tenho muito mais cloro 35 do que cloro 37. Se eu somar 35 com 37 e dividir por 2, minha média está errada. Você concorda comigo? Então, eu vou fazer minha média ponderada, que é calculada de que maneira? Bom, antes de eu fazer o cálculo que está mostrado aqui, quando você está fazendo uma média ponderada, igual você faz, por exemplo, das suas notas, das suas notas na escola, o que você fazia? Você pegava a nota de uma prova, multiplicava pelo peso, pegava a nota de outra prova, multiplicava pelo peso, somava tudo e dividia por um certo fator, não é? É mais ou menos a mesma coisa. A sua média você fazia isso, você vai fazer mais ou menos a mesma coisa. E você sabia que a sua nota final, ela dependia da prova ou da avaliação que valia mais, não é? Que tinha mais peso na conta? Aqui é a mesma coisa. Independente do cálculo que eu tenho aqui, olhando para as abundâncias que a gente tem ali, para as porcentagens que eu tenho aqui, é óbvio que a hora que eu calcular a média, ela tem que ser mais próxima do 35. Porque 75% de todo o cloro da natureza é cloro 35. Então, quando a gente for calcular essa média nos exercícios, quem for mais abundante vai influenciar mais no meu cálculo. Então, o resultado final dessa média ele tem que ser mais próximo de quem é mais abundante. Então tá. Massa média do cloro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 35U e multiplicar pela porcentagem. Aí eu vou somar com esses 37U multiplicado pela porcentagem. Como tudo isso é uma porcentagem, eu divido por 100. Quem tiver com a calculadora aí e quiser conferir essas contas, isso dá aproximadamente 35,5. Aí, ó, vem aquele emocionado e fala assim pra mim, 35,5, então eu vou poder arredondar, né? Não, não vai poder arredondar. Fechou? Você não pode arredondar porque meio, tá? Não pode ser nem 35 nem 36. Ele tem que ser exatamente 35,5. Que interpretação que eu faço disso? O elemento químico cloro, que é o conjunto destes dois átomos aqui, pesa, em média, 35,5. Essa é a interpretação que você vai ter que ter. A gente vai sempre trabalhar com essa massa aqui. Na maior parte dos casos, 99% dos exercícios, é com essa massa que você vai trabalhar. Então, 35,5, o cloro pesa em média 35,5 unidades de massa atômica. Ele é 35,5 vezes maior do que 1/12 do carbono 12. Assim como o sódio é 23 vezes maior do que 1/12, o oxigênio é 16 vezes maior que 1/12. Então, é uma média.
Ok? Isso me traz algumas interpretações. Essa massa do elemento é aquela que você encontra nos quadradinhos da tabela. Tem muita massa que você encontra já arredondada. O cloro não dá para arredondar, como a gente falou. Ah, Estopa, quando é que eu posso arredondar então? Por exemplo, a massa média do elemento químico oxigênio, se você fizer a conta, tá? Ela não dá exatamente 16, mas ela dá muito próximo de 16. Aí eu posso arredondar. Mas se eu não me engano, ela dá 15,999, então, ou bem próximo de 16, não vou lembrar o valor. Você só pode arredondar quando é muito próximo de 16. Quando é muito próximo de 23. 35,5 eu não posso. Certo? Por exemplo, o elemento químico boro, ele tem massa de 10,8. Ah, 10,8 eu posso arredondar para 11? Não, tem que usar 10,8. Tá? Então você só vai arredondar essas médias que você encontra nos quadradinhos da tabela quando ela for muito próxima da dezena cheia. Tá? Se for muito próximo da dezena. E aí você vai poder arredondar. Fora isso, nunca se vai arredondar. Tem vestibular que ele pede para você fazer as suas continhas com a massa precisa. Mas ele vai te dizer essa massa. Vai te dar uma tabela periódica para você consultar. Ok? Outra observação. Então, o resultado final, 35,5, não ficou muito mais próximo de 35? Obviamente, porque 35, tá? Ele é muito mais abundante do que o 37. Uma outra observação aqui. Tem muito exercício que ao invés de trazer essas porcentagens, ele traz, você sabe que a porcentagem representa uma fração, né? Ele vai trazer isso aqui não na forma de porcentagem, mas na forma de uma fração irredutível. Então, 75% é 3 quartos, não é? Isso aqui é 1 quarto. Então, 3 quartos de todo o cloro da natureza é 35 e 1 quarto é 37. Ele pode trazer essa porcentagem representada desse jeito. O que significa isso aí? Que de cada 4 átomos, 3 são de cloro 35 e 1 de cloro 37. Tá? Então, muito cuidado é mais a matemática, em como ele vai te trazer essas porcentagens aqui. O cálculo feito sempre dessa maneira. Fechou? Massa do elemento está feita então. Agora, você sabe que os elementos, eles não são encontrados isolados na natureza. Tirando os gases nobres, tá? A maior parte dos elementos, ou todos eles, são encontrados na natureza ligados em outros elementos, formando moléculas, formando substâncias iônicas, tá? Formando íons, que pode ser um cátion ou um ânion. Então, não convém eu ficar pensando em átomos isolados ou elementos químicos. Eu preciso pensar num conceito que eu vou chamar aqui de massa molecular e massa fórmula. Por que eu preciso fazer essa diferenciação? Vamos lá. O que é uma molécula? Uma molécula é uma porção ilimitada de átomos que está unido por ligação covalente. Dito isso, eu só posso usar o termo massa molecular quando minha substância for covalente. Ah, Stope, como é que eu faço então se minha substância for iônica? Você vai chamar de massa fórmula. Fechou? Então, fórmula eu vou usar quando o composto for iônico. Se te ajuda, o que é um composto covalente? É aquele feito por compartilhamento de elétrons. É aqueles que se unem por compartilhamento de elétrons. Então, ametais com ametais com hidrogênio, principalmente. E os iônicos são aqueles que têm doação e recebimento de elétrons. Então, é um metal com um ametal. Fechou? Em geral, isso não configura um problema. Você vai ver que o cálculo ele é igualzinho, seja fórmula ou massa molecular ou massa fórmula. Não faz diferença. Você vai ver que matematicamente é igualzinho. Então, por via das dúvidas, se você não conseguir identificar se a substância sua é uma molécula ou uma substância iônica, tá? Não dá denominação nenhuma. Um exercício aberto, por exemplo, só indica o valor da massa molecular, o valor da massa molar ou molecular, e aí você faz a continha. Fechou? Vamos lá. Peguei o CO2, substância covalente, ametal carbono com ametal oxigênio. Como é que eu faço o cálculo dessa massa molecular? Eu vou pegar a massa de cada elemento. Então, esse C igual a 12 é a massa que você encontra do carbono já feita a média. 12U é a massa média do carbono. Mas quantos carbonos eu tenho? 1. Então, 12U vezes 1.
Oxigênio. Cada oxigênio pesa em média 16. Só que eu tenho quantos oxigênios? 2. 16 vezes 2, 32. A massa da molécula, que é o conjunto, é a somatória de 12 mais 32, que dá 44U. E que interpretação é que eu faço disso? Uma molécula de CO2 pesa, em média, 44U. Lembrando que, como a gente tinha falado para o HCl aqui, eu tenho CO2 que é mais pesado e CO2 que é mais leve, dependendo dos isótopos que eu escolha. Fechou? Então ela pesa em média 44, um valor próximo de 44. Agora, se eu estiver falando de massa fórmula, se eu estiver falando de um composto iônico, o que eu vou fazer? CaCl2, metal cálcio com a metal cloro. Pega a massa do cálcio, massa média também, 40 vezes 1, porque eu tenho um átomo de cálcio, 40U. Pego a massa do cloro, que é essa aqui, 35,5 com a casa decimal. 35,5U, multiplico por 2. Tá meio apertadinho aqui porque o espaço está curto, tá? 35,5 vezes 2. 35,5 vezes 2 dá 71. 40 com 71 dá 111. Que interpretação que eu faço disso? Esta fórmula de CaCl2, ela pesa em média 111U. Fechou? Então isso é a minha massa molecular e a massa fórmula. Repara que o desenvolvimento do cálculo é igualzinho. É só uma denominação, uma diferença conceitual. No seu exercício isso aqui não vai ter tanta relevância, mas é importante a gente frisar a diferença entre elas, tá? Beleza, e aí eu tenho que fazer uma observaçãozinha aqui. Olha para essa substância que eu coloquei aqui. A substância, ela é o CuSO4, sulfato de cobre, e aí tem um pontinho e 5 moléculas de água. Isso aí é o que a gente chama na química de uma substância hidratada. O que é essa substância hidratada? É um sal hidratado, isso no caso. Ele tem 5 moléculas de água na estrutura cristalina do sal. Bom, e como é que eu faço a conta dessa massa? O que eu faço com essas 5 moléculas de água? Ó, você vai pegar a massa do seu SO4, que é a massa do cobre, mais a massa do enxofre, mais a massa do O vezes 4, que é o que eu coloquei em azul. Aí esse pontinho aqui eu multiplico? De jeito nenhum. Você soma com 5 vezes a massa da água. Então essas substâncias que forem hidratadas, você vai pegar a água que ela tem de hidratação e somar na massa que você calcularia. Então, ó, olha o sinal de soma aqui. Massa do seu SO4 mais massa de água vezes 5. Ah, sopa é sempre 5 águas? Não, pode ser 10, pode ser 2, pode ser 7. Varia de elemento para elemento. Preciso saber quantas são? Não, não precisa saber. Tá? O exercício vai te dizer quantas águas tem na estrutura. Ele vai te dar a fórmula quando for desse jeito. Ou ele vai dizer o nome, né? Se eu falo para você sulfato de cobre penta hidratado, eu tenho quantas águas? 5. Aí a fórmula do sulfato, você tem que saber formulação de sais. Fechou? Então tá. Bom, aí a gente tá falando aqui de massa fórmula, de massa molecular, de massa atômica, massa do elemento. E aí a gente precisa pensar em expandir um pouco esse raciocínio. A gente vai começar a falar de molde constante de Avogadro. Ah, só uma observaçãozinha a mais. Eu falei desse sal hidratado, e aí é importante a gente fazer uma observação. E se eu tivesse um íon? Se eu tivesse, por exemplo, cálcio 2+. Esse 2+, aqui, ele afeta alguma coisa na massa? Não afeta. Por quê? Esse 2+ indica que ele perdeu 2 elétrons. Você sabe lá da atomística que elétrons não entram na conta da massa, não é? Então, a massa dos cátions e a massa dos ânions, ela vai ser feita da mesma maneira que a gente fez aqui. Fechou? Então, o cátion, o ânion, se eu quiser pensar, por exemplo, no F-, não preciso ficar preocupado com esse menos e com esse 2+. Isso aqui não afeta o cálculo da minha massa, porque isso é elétron a mais ou a menos, e elétron não entra na conta da massa. Fechou? Então tá. Então, vamos continuar nosso raciocínio aqui. Já temos padrão de medida, já temos nossa unidade de massa atômica, já sabemos que é a massa de um elemento, que é a média ponderada das massas de cada isótopo, já sabemos que é a massa molecular, que é a somatória, massa molecular e massa fórmula, que é a somatória das massas de cada átomo que constitui a substância. Aí a gente precisa falar de mol e de constante de Avogadro.
Bom, se você for pegar todos os cálculos que a gente fez até agora, você vai perceber que a gente está falando tudo no universo micro. Tudo para um átomo, para uma molécula, para um íon, para uma fórmula, certo? Então a gente está ainda no mundo microscópico, que eu não consigo trazer para a realidade. Vamos lá, eu te chamo a atenção para uma coisa. Você já viu alguma balança que pese unidade de massa atômica? Garanto que você nunca viu. Você também não conseguiria, por exemplo, isolar um átomo de cloro e, pesar. Não ia conseguir fazer isso. Você não ia conseguir isolar um átomo de cloro e fazer o seu peso. Você não ia conseguir isolar um átomo de carbono e fazer o seu peso. Então, eu preciso dar um jeito de trazer isso aqui para o mundo real, onde eu peso massa em grama, em quilos, em toneladas, em miligramas, certo? E como é que eu vou fazer isso? É aí que entra o mol e a constante de Avogadro. Para a gente estabelecer uma comparação simples, vamos lá. Eu coloquei aqui 4 tipos de porção. Quando você vai, por exemplo, comprar ovos, falar, eu quero uma dúzia de ovos. Isso significa o quê? Que você quer 12 ovos. O que eu interpreto disso? Que uma dúzia é uma porção com 12 unidades. Então, eu posso usar uma dúzia para ovos, posso usar uma dúzia para bananas, posso usar para pessoas? Posso. Ah, vou jogar bola com uma dúzia de pessoas. Vou jogar bola com 12 pessoas. Em que pese isso não seja muito comum. Mas eu posso usar? Não posso? Beleza. E aí eu te pergunto, você acha que se você pegar uma dúzia de átomos, pensando que o átomo é um negocinho bem pequenininho, você acha que você vai conseguir pesar a massa dele em gramas? De jeito nenhum. Bom, então eu precisava pegar uma porção um pouco maior de átomos para ver se eu consigo pesar na balança, não é? Porque um átomo eu não consigo pesar, uma dúzia eu não consigo pesar. Bom, vamos lá. Uma centena de átomos. Se você pegar 100 átomos, por exemplo, colocar 100 átomos numa balança para pesar, você vai conseguir pesar? Mas notícias, não vai conseguir. Porque o átomo, quando muito pesado, se você pegar 100 deles, você não vai conseguir pesar numa balança. Então eu vou aumentar um pouco mais a porção. Então, com 12 eu não consigo pesar, com 100 eu também não consigo. Uma resma. Uma resma, se você for comprar papel, chegar na papelaria e falar assim, eu quero uma resma de papel, ela vai chegar e vai te dar aquele calhamaço de papel. Uma porção com 500 folhas. Então uma dúzia é uma porção com 12, uma centena é uma porção com 100 e uma resma é uma porção com 500. Tá. Você acha que se eu pegar uma resma de átomos, eu vou conseguir pesar a massa em gramas? Não consigo. De novo, porque eu estou me referindo a um negocinho que é muito pequeno. Os átomos e as moléculas, eles são muito pequenos. Tá? Então, se eu pegar uma resma de átomos e de moléculas, eu não vou conseguir pesar a massa em gramas. E como é que eu resolvo esse meu problema? É aí que entra esse cara aqui. Se eu estou me referindo a um átomo, que é uma coisinha bem pequena, essas porções que eu estou escolhendo aqui, elas são porções que não são tão grandes. Se eu estou me referindo a uma coisinha muito pequena, eu tenho que pegar uma porção que seja muito grande, não é? Que porção grande é essa? Um mol. Que é uma porção que vale quanto? 6,02 vezes 10 a 23. O quê? No caso do mol, como ele é um número muito grande, eu não consigo usar ele para qualquer coisa. Dúzia, é o que eu falei, eu posso usar para pessoas. Centena, eu posso usar para pessoas. Posso usar para carros, por exemplo. Uma montadora tem centena de carros. Uma resma, 500. Sei lá, uma festa tem uma resma de pessoas. Não é comum, mas poderia, não poderia? É um número mais palpável, não é? Agora, um mol, não tem como. Eu não tenho como pensar em um mol de pessoas, não tem como pensar em um mol de canetas, não tem como pensar em um mol de lousas, que é um número muito grande. Matematicamente, isso aqui são 6 sextilhões. Isso aqui é 6 com 23 zeros à direita dele. E aí, a última casa decimal lá, depois da 23º zero. Então, eu não consigo imaginar algo do cotidiano tirando átomos, moléculas, fórmulas e íons com qual eu posso usar isso aqui. Eu não posso usar um mol para pessoas, eu não posso usar um mol para dinheiro. Não existe um mol de dinheiro, um mol de moeda, de real, por exemplo. Eu não posso trabalhar com esse valor para qualquer outra coisa, porque ele é um número muito grande. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou usando um número muito grande porque eu estou me referindo a uma coisa muito pequena. Um átomo,
uma molécula, uma fórmula. Então, 1 mol, esse 6,02 vezes 10 a 23 é o que a gente chama de número ou constante de Avogadro. Então, ele é feito, esse número é batizado, foi dado esse nome em homenagem a Avogadro. Ele foi determinado a partir de uma hipótese que ele formulou, tá? Então, a constante de Avogadro é uma porção ou um número que vale 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Pode ser essas unidades. Pode ser átomos, pode ser moléculas, pode ser íons, certo? Pode ser fórmulas, como a gente falou. Então, eu uso uma porção muito grande porque eu estou me referindo a coisas muito pequenas. Então, tá. Então, como é que eu vou trabalhar com isso aqui? O que fica de interpretação desse mol para a gente, tá? É que toda vez, tá, que você tem 1 mol de átomos de qualquer elemento, a massa que você pesa em gramas, ela é numericamente igual à massa atômica, que é a massa que a gente fez aqui, ó, representada em U. Então, presta atenção comigo, ó. Eu tomei o alumínio como exemplo. O alumínio, que tem 27 de massa, ele pesa 27 U. Mas 27 U seria o peso de um átomo. Mas eu te disse há alguns minutos que não dá para eu pesar um átomo. O que eu faço então? Eu pego uma porção grande de átomos. Então, peguei 6 vezes 10 a 23 átomos. E quando eu pego 6 vezes 10 a 23 átomos, a massa que eu peso é numericamente igual a isso aqui, só que é representada em gramas. Então, toda vez que existir uma porção com 1 mol, que é 6 vezes 10 a 23 átomos de qualquer elemento químico, a massa em gramas é numericamente igual à massa atômica. Então, um átomo de alumínio, 27 U. 1 mol de átomos, 27 gramas. Para o sódio, ó, volta aqui nos outros exemplos. Um átomo de sódio, 23 U. 1 mol, ou 6, 10, 23, 23 gramas. Para o oxigênio, um átomo pesa 16 U. 1 mol, que é uma porção com 6, 10 a 23, vai pesar 16 gramas. Então, é dessa maneira que eu vou utilizar. É o mesmo número, só que ele é representado em gramas. Toda vez que eu tiver 1 mol. Fechou? Então, ó, para átomos eu posso usar desse jeito. Olha o CO2 que eu tinha calculado aqui embaixo. Uma molécula pesa 44 U, não é? Quando eu pegar 6 vezes 10 a 23 moléculas, quanto que ela vai pesar? O mesmo número, só que em gramas. Para o CaCl2, que é aquela fórmula. Então, CaCl2 pesava 111. 111 é o peso médio de uma fórmula. Ah, e quando eu pegar 6 vezes 10 a 23 fórmulas, quanto que vai pesar? 111 gramas. Então, é o mesmo número, só que é aqui em gramas e aqui em U. É o mesmo número, mas um é gramas e o outro é U. Então, vai ser feito em gramas quando for 1 mol, quando a porção for muito grande. Beleza. Isso é dessa maneira que eu trago as coisas para o mundo real. Porque eu consigo pesar uma barra em gramas, eu consigo pesar 44 gramas de CO2, consigo pesar 111 gramas de CaCl2, tá? Então, estou trabalhando com grandezas do mundo real agora. Fechou? E aí eu preciso definir o que é massa molar. O que é a massa molar? A massa molar é a massa de um mol de substância. Seja ela um átomo, uma molécula, uma fórmula ou um íon, tá? Então, a massa molar do alumínio. Quanto que pesa 1 mol de alumínio? 1 mol não é 6, 10, 23? Mas eu disse que 6 vezes 10, 23 pesa 27 gramas. Então, a massa molar do alumínio é 27 gramas para cada mol. Cada mol de alumínio, que é 27 gramas, cada mol de alumínio, que é 6 vezes 10, 23 átomos, pesa 27 gramas. Qual que é a massa molar do CO2? 44. Qual que é a massa molar do CaCl2? 111. Qual que é a massa molar do sódio? 23 gramas por mol. Qual que é a massa molar do oxigênio? 16 gramas por mol. Tá? Isso vai ser a nossa massa molar, sempre representada em gramas por mol. E aí a gente termina essa parte da nossa teoria falando do quê? Do que a gente chama de número de mols ou quantidade de matéria. O que é esse número de mols ou quantidade de matéria? O número de mols ou quantidade de matéria, ele é a quantidade de uma certa substância, só que expressa em mol. Então, por exemplo, se eu pego um copo de água com 180 ml e eu quiser expressar esses 180 ml em mol,
Esses 180 ml expresso em mol é o número de mols de água, tá? Então, é a quantidade de uma certa substância, qualquer, expressa em mol. Como é que eu calculo isso aí? Eu tenho número de mols, massa por massa molar. Então, N é o número de mols de substância, o M é a massa que eu tenho, certo? E o Emão aqui de baixo é a massa molar, tá? Esse número de mols aqui, como unidade, ele vai sempre sair em mol, tá? Beleza? Então, isso é o meu número de mols ou quantidade de matéria. Fechou? Com isso, a gente encerra essa parte inicial desses números de mols, tá? Essa parte dessa teoria inicial aqui. E aí a gente vai tentar aplicar isso aí para alguns exercícios. Fechou? É isso, pessoal.